Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você está assistindo a aula. Então, hoje nós vamos falar de resistência elétrica. Anteriormente, nós falamos de corrente elétrica. O que seria corrente elétrica? O caminho da energia elétrica. Nós falamos de tensão elétrica, o que gera a energia elétrica. Agora nós vamos falar de resistência elétrica. O que quer dizer a resistência elétrica? Resistência elétrica seria o que faz com que haja uma resistência para que a energia tenha dificuldade de passar, de chegar até, por exemplo, a sua casa. O que seria resistência elétrica? Dificuldade da passagem da corrente elétrica. Então aí a palavra resistência está aliada à dificuldade. Dificuldade da passagem da corrente elétrica. Aqui nós temos os bons condutores e os maus condutores. Quem que são os bons condutores? Cobre, ouro e ferro. São bons condutores. São, por exemplo, metais. São bons condutores de eletricidade. Ou seja, a energia flui com mais facilidade do que, por exemplo, os maus condutores. Madeira, borracha e plástico. Eu preciso montar algum circuito elétrico, que a gente vai ver mais pra frente. Eu preciso montar um circuito elétrico e tal. Vou usar um pedacinho de borracha. Pronto. Você não consegue ter a passagem de corrente elétrica. Por quê? Porque a borracha é um mau condutor. O que eu tenho que lembrar sobre bons condutores e maus condutores? Os bons condutores significa que os elétrons, eletricidade vem de elétrons, que os elétrons eles conseguem fluir de forma natural. Os maus condutores é porque os elétrons estão espalhados, então não há uma condutividade de eletricidade. E a partir do momento que eu falo de resistência elétrica, eu tenho as leis de Ohm, ou OHM, que eu acho mais fácil falar OHM. Então eu tenho a primeira lei de OHM e a segunda lei de Ohm, ou OHM. Tá? Então, primeira lei e segunda lei. Professor, o que quer dizer a primeira lei e a segunda lei? O que acontece aqui? Aqui eu tenho uma equação física, e essa equação, essa fórmula, quer dizer o que acontece, de certa forma, com a energia elétrica. O que significa isso aí? Nós já estudamos. Intensidade é igual a tensão dividido pela resistência. Intensidade é igual a tensão dividido por resistência. Ou tensão é igual a resistência vezes, multiplicado pela intensidade. Tensão é igual a resistência multiplicado pela intensidade. Essas são as fórmulas. Eu, enquanto professor, eu prefiro que o meu aluno lembre-se apenas de uma fórmula. Então, Wilson, acho mais fácil essa fórmula aqui, tá? Então, vamos nos atentar só a ela. Eu até na aula com vocês eu falo que é o RI. Então, quer dizer, eu decorei a fórmula. Tensão é igual a resistência vezes multiplicado pela intensidade. Mas eu preciso também, no Sistema Internacional de Unidade, ter a letra que vai seguir o número. Porque isso aqui, daqui a pouco, vai gerar um cálculo, né? Então aqui eu tenho a tensão. Sempre que eu pedir tensão, a minha resposta será em volts. 120 volts, 220 volts, 3 volts. Então, pedir tensão, a resposta é em volts. Resistência é o que nós estamos estudando agora. A resistência, a resposta vai ser em ohm, que é o OHM. E a intensidade é em amperes, tá? Pediu intensidade? Amperes. Você quer conversar sobre a intensidade da energia elétrica da sua casa? Se é 220, se é 110, aquela coisa toda? Resposta, amperes. A tensão é o que gera resposta em volts. A intensidade em amperes e a resistência seria em OHM. Então, essa aqui é a fórmula que eu tenho que saber sobre resistência elétrica, a fórmula, e no sistema internacional o que acompanha a fórmula. A segunda lei de OHM. Qual que seria a segunda lei de OHM? Aqui eu tenho a física, toda a matéria, só é interessante se fizer parte da minha vida, do meu dia a dia. Então aqui eu tenho uma explicação de alguns conceitos que nós temos. Segunda lei de Ohm.
comprimento e resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que tem uma usina hidrelétrica construída em Juiz de Fora. E aí eu vou perguntar numa prova para você. Qual que vai ser uma resistência maior? A usina hidrelétrica de Juiz de Fora trazendo a energia até Lima Duarte? Ou a usina hidrelétrica construída lá em Juiz de Fora trazendo a energia elétrica até Olaria? Aqui nós estamos falando de fios, comprimento e resistência. Maior comprimento, maior resistência. Ou seja, teria uma maior resistência na linha de energia elétrica trazida de Juiz de Fora até Olaria. Por quê? Porque o espaço, a quilometragem que esse fio iria percorrer de Juiz de Fora a Lima Duarte é menor. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Então, nós aprendemos o primeiro conceito sobre comprimento e resistência. Agora, nós vamos falar sobre diâmetro e resistência. Então, eu quero que você imagine uma pilha de controle remoto e uma pilha maior, que seria uma pilha de rádio. Então, o que eu vou observar naquilo ali quando está relacionado a diâmetro e resistência? Quanto maior a área, menor a resistência. Ou seja, se eu tenho uma pilha maior, só como exemplo, colocando elas, né, como exemplo de um fio, né, então extenso, quanto maior a área, menor a resistência. Então, quer dizer, a pilha maior, eu teria o quê? Uma resistência menor. Então, a pilha menor, é menor a área, eu teria uma maior resistência. Então, espero que você tenha entendido. Ou seja, quanto maior a área, ou seja, o fio mais grosso, menor será a resistência. E, por fim, tem a resistência entre materiais. Isso aqui explica, por exemplo, a nossa escolha para fazer uma fiação elétrica na sua casa. Resistência entre materiais. O que quer dizer essa resistência entre materiais? A resistência depende do material. Se você colocar, por exemplo, você fizer uma instalação de cobre, de ferro, né, de fios de cobre, de fios de ferro, por exemplo, o que vai acontecer? A resistência é muito menor no cobre do que no ferro. Então, a resistência depende do material que você vai usar. Então, basicamente é isso. A primeira lei, que é uma fórmula com as suas letras acompanhando o Sistema Internacional de Unidades, e isso significa a relação do início da eletricidade lá na usina hidrelétrica até chegar na sua casa, ou seja, tensão é igual a resistência vezes intensidade. E a segunda lei fala sobre a questão dos fios, comprimento e resistência, diâmetro e resistência, resistência entre materiais. O que você tem que lembrar? O termo resistência sempre vindo, porque é o que nós estamos estudando. E agora, vamos aos cálculos. Galera, como eu comentei com vocês, quando eu falo em resistência, eu tenho que falar de cálculo. O cálculo significa a primeira lei de Ohm, tá? Então, como eu falei, nós vamos sempre usar uma fórmula só para que você entenda. E a partir daquela fórmula, a gente vai desenvolver todas as atividades. Então, eu vou sempre usar essa fórmula aqui. U é igual a R vezes I. Eu vou sempre estar usando essa. Mas o Willon, vou estar usando essa. Você pode usar a outra se você achar melhor. Mas eu vou estar sempre usando a fórmula que a gente falou na aula, o RI. O tensão é igual a resistência vezes a intensidade. Primeira coisa, eu vou tirar os dados do meu problema. Um fio percorrido por uma corrente elétrica de 5A. Se aqui está falando que é 5A, está falando em amperes. Então, a minha intensidade é igual a 5A. Submetida a 80 volts de tensão. Significa que a minha tensão é de 80 volts. Tensão representado por U. Determine a resistência. Então, eu vou procurar a minha resistência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na fórmula. U é igual a R vezes I. Eu vou calcular. Agora é cálculo matemático. U, 80. R é o que eu estou procurando. E a intensidade, 5. Como eu já estou procurando R, então eu vou colocar aqui, ó, 5 seria R vezes 5, que é igual a 5R. Então, 80 é igual a 5R. O que ia acontecer aqui, né?
Pronto, é isso. Eu preciso passar esse R para cá, né? Então ele fica negativo, como eu gosto de fazer de forma lenta. Aqui, passei para depois da igualdade, também fica negativo. Vou multiplicar por menos 1. Precisa fazer isso? Não. Simplesmente por uma questão lógica de entendimento. R é igual. Aí ele fica positivo, né? 80 dividido por 5. Qual que é a resposta? 80 dividido por 5. É só eu fazer o cálculo matemático. 80 dividido por 5 vai dar 16. 16 o que, professor? Tá pedindo a resistência. Coloquei só 16, tá errado? Tá. Você não tem que acompanhar o que está no Sistema Internacional de Unidade. O que vai acompanhar a letrinha R de resistência? Não seria o OH? Então, vamos lá para o nosso segundo problema. Uma corrente elétrica de 2,2 amperes. Então, se é amperes, eu estou falando da intensidade. 2,2. Apresenta resistência igual a 50. Resistência igual a 50. Determine a tensão. Então, eu vou determinar a tensão que eu estou determinando é o U. E eu vou jogar na fórmula normal. U é igual a R vezes I. Então, eu estou procurando a tensão. U é igual. Qual é o valor de R que eu tenho? 50. Vezes, qual que é o valor da intensidade que eu tenho? 2,2. Fazendo o cálculo da tensão, daria 110. 110 o quê? Volts. Por que volts, professor? O que está acompanhando a tensão é no Sistema Internacional de Unidade o volts. Se aqui fosse resistência, seria OHM. Se aqui fosse intensidade, a resposta seria A, de amperes. Basicamente, então, sobre resistência, é isso.